Olá, amigo do canal do Maromo, tudo bem com você? Agora eu vou apresentar a quarta aula de VBA. O assunto é estruturas de controle, laços de repetição. Nessa aula nós veremos as estruturas for next, do while, do until. Também as estruturas para forçar saída de laços, exit for, exit do e exit sub. Falando um pouquinho sobre as estruturas de repetição. Um código de programa ele é executado linear, linha a linha. Então, na medida em que nós temos uma estrutura para alterar o fluxo, por exemplo, um bloco que deve se repetir mais vezes, um bloco, por exemplo, para realizar a tabuada de um número, seria um bloco para multiplicar o valor desejado por 1, por 2, por 3, por 4, até você chegar no número máximo que seria a tabuada, por exemplo, tabuada do 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, até 5 vezes 10. Então, escrever essas 10 linhas, declarar 10 variáveis é totalmente inviável. Declararíamos uma variável para calcular o resultado e faríamos um laço de repetição para que a conta, que é o mesmo tipo de conta, alterasse. Nós fizéssemos, por exemplo, 5 vezes um contador, e esse contador variasse de 1 até a 10. Então, vamos aprender os principais laços de repetição com a demonstração em aula. Vamos ao Excel. Tudo bem? No Excel, em planilha 1, deixa eu arrastar para cá, onde nós temos a nossa janela de código da planilha 1, abriremos um procedimento. Vou chamar esse sub de exemplo for. Um laço for. De as integer, uma variável inteira. Vou criar uma variável r para resultado. E em seguida, sem o din, naturalmente. Em seguida, criarei o laço. Como eu escrevo um for? For eu coloco for a variável que iniciará a contagem, por exemplo, vou chamar esse de index, o nosso índice, ele vai variar de 1 até 10. A cada passagem pelo bloco for, ele vai variar 1 a 1, de 1 até 10. Por exemplo, vou receber um número para o usuário aqui fora, vou declarar uma variável, din n as integer, e vou fazer uma pergunta para o usuário. Através de uma caixa de entrada, pedirei a ele que ele digite um número. Digite um número. O número escolhido, nós criaremos a tabuada desse número. Como fazer? Então, vou usar a variável r como resultante, r igual n, que o usuário entrou, vezes i, que vai variar de 1 até 10. Óbvio, apresentando em tela, com uma caixa de mensagem, msgbox R, e no final um next, ou seja, a instrução for, ela termina no next, ou seja, ele varia o seu índice de 1 até 10, então a primeira passagem ele faz a variável r, receber o número digitado pelo usuário vezes o i, que é 1. Por exemplo, o usuário entrou aqui com o número 5. Farei aqui 5 vezes 1, a primeira passagem do i, e mostraria o resultado que é 5. Em seguida, no meu next, ele incrementará automaticamente 1, a variável i. E aqui ele mostrará 5 vezes 2, ou seja, mostrará 10 e assim até ele mostrar 5 vezes 10, o resultado é 50. No entanto, se eu executar esse bloco, você vai perceber que eu mostrarei essa caixa de mensagem 10 vezes, ou seja, o que está nesse bloco for next será exibido 10 vezes. Veja bem, vou executar. Então, entrei com o número 5, em seguida ele mostrou os resultados, 5, 10, 15, 20, 25, até 50. Vou ter que dar o OK até chegar ao final. Então, o que eu vou fazer aqui? Para facilitar a aula, eu vou usar uma janela chamada janela de verificação imediata para mostrar o resultado. Para isso, você vai teclar Ctrl G. Eu vou escrever aqui, aperte a tecla Ctrl da esquerda mais a letra G.
Assim, Ctrl G, aparecerá essa janela verificação imediata, que eu farei um arraste para um canto qualquer. Ou seja, esse debug print aqui eu vou mostrar a variável R. Aqui está um comentário. Deixa eu colocar isso aqui na linha de cima, senão fica confuso o código. Ok? Então, ao executar novamente, ele pedirá um número. Eu vou colocar o número 5 novamente. Ao clicar em OK, observe a tabuada aqui. Isso é só para a gente verificar um resultado. Vou apagar essa tabuada. Professor, mas eu gostaria de mostrar a tabuada assim, 5 vezes 1, aparecer esse texto para o usuário. Bom, para fazer isso, nós poderíamos fazer dessa forma. No debug print aqui, nós juntaríamos uma mensagem. Essa mensagem a gente exibiria. De que forma? Eu colocaria a variável n, que é o número que o usuário entrou. Aqui eu vou colocar juntar com, abre aspas, um sinal que seria o sinal de vezes, um texto x, juntar com a variável i, juntar o texto com a variável, com o texto igual e em seguida com a variável r. Então, observe bem, 5x, juntei com 5, juntei com o sinal de igual, e aqui o conteúdo da variável r. Aqui o valor da variável i. Por exemplo, 5 vezes 1 igual a 5. Observe o resultado agora. Número 5, entrei para a tabuada, poderia ser o 6, vou entrar com 6. Ok, observe a tabuada lá, 6 vezes 1, 6, até o 6 vezes 10. Legal? Muito bem. Professor, mas eu gostaria aí de mostrar essa tabuada pela metade, mostrar só a tabuada do número digitado pelo usuário multiplicado pelos números ímpares. Ou seja, 6 vezes 1, depois 6 vezes 3, depois 6 vezes 5. Como eu faria isso, professor? Ok. Naturalmente, quem conhece um pouquinho de estrutura e de lógica, e a aula passada ele poderia usar o mod, perguntando, por exemplo, antes dessa operação, se o if i mod 2 igual a 1, para saber se o resto da divisão por 2 da variável de controle i ela é igual a um ímpar. Se isso for verdade, a gente mostra, ou seja, na primeira passagem eu terei a variável i valendo 1. 1 não é par, então 1 mod 2 sobra 1 mesmo. Então ele vai fazer isso aqui e vai mostrar 5 vezes 1, por exemplo. Se o usuário entrar com 5 naturalmente. No próximo passo eu vou para 2. 2 mod 2, ou seja, o resto da divisão por 2 é igual a 1? Não. O resto dela é igual a 0. Então ele cai no next e vai para o 3. Observe, se eu executar isso aqui, então, que o resultado, por exemplo, tabuada do 7, ele mostrará só a tabuada multiplicado pelos ímpares. Ok? Muito bem. Mas uma forma mais inteligente e até mais fácil de se fazer seria assim. Eu vou tirar isso aqui daqui, e esse endif daqui que nós colocamos antes, e vou utilizar essa palavra reservada, step, que é o passo. Qual é o incremento que a gente fará a essa variável i? Como ela começa em 1, se eu quero só os ímpares, eu vou incrementar de 2 em 2. Observe agora, executando, ele pedirá o número. Opa, clica dentro, executa, ele pedirá o número, tabuada do 5, ok, e fará de 2 em 2, ou seja, 1, step 2 ele vai para 3, step 2 ele vai para 5, e assim até nós chegarmos em 9, ele entra no bloco, quando ele for igual a 11 ele cai fora. Tudo bem? Então aqui nós vimos uma estrutura for. Por exemplo, eu gostaria de fazer um outro exemplo com a estrutura for para fazer uma contagem regressiva. Exemplo for 2. Faremos uma contagem regressiva. Nessa contagem regressiva, eu criarei uma variável i como inteira, tudo bem? E farei uma contagem de 10 até 1. Então, veja bem, começando em 10, indo até 1.
Como eu faço para ele ir de 1 em 1 para trás? Passo a passo menos 1, ou seja, ele vai decrementar 1 na variável i. Naturalmente, se eu escrever aqui um debug print e mostrar a variável i, rodando isso aqui, ele vai me mostrar uma contagem regressiva aqui de 10 até 1. Opa, mais uma vez, clique dentro do procedimento para a sua execução. Observando o resultado, uma contagem regressiva de 10 até 1. Vamos fazer um terceiro exemplo. Esse exemplo eu gostaria de criar uma estrutura de repetição for de as integer, pedir para que o usuário entre com 10 números diferentes. Então, peço para que se repita e aqui vou declarar uma variável para um número. Vou chamar de inteiro e o usuário entrará com um número aqui. Digite um número. O que eu quero? Eu quero o seguinte, ele vai entrar com 10 números e eu vou acumular a soma desses números, uma somatória. Então, eu faço a variável soma mais n. Não esquece de declarar a variável soma, de soma as integer. Nesse caso, soma a cada passagem, acumula. Ela inicia com 0, acumula, soma mais um n que o usuário entrar. Se ele entrou com 5, soma mais 5, soma terá 5 na primeira passagem. E assim sucessivamente. Entrou com 2, soma, ele recebe mais 2, irá para 7. No entanto, eu quero que faça 10 vezes, peça 10 valores para o usuário, mas interrompa, por exemplo, sem somar, o valor que o usuário entrar se ele for negativo. Se for negativo, eu quero que você termine esse procedimento e mostre a soma. Então, eu forço a saída do bloco for. Como assim? O usuário entrou com menos 5. Menos 5 é menor que 0? Sim. Então, ele executará essa instrução exit for. O que é um exit for? É sair dessa estrutura, ir exatamente abaixo do next e executar a linha que está aqui. Por exemplo, quero mostrar a variável soma. Então, veja bem, eu vou executar esse bloco, vou entrar com um número. Eu entrei com o número 5, ele acumulou 5. Entrei com o número 5 de novo, acumulou mais 5, agora eu tenho 10. Entrei com 2, agora eu tenho 12. Se eu digitar menos 59, que é um número negativo, a hora que eu der um OK, ele vai mostrar o valor da soma para mim até o número anterior, que era 5 mais 5 mais 2. Ou seja, mostrará para mim como resultado o 12. Ok, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido a estrutura de saída exit for. Uma outra forma de sair seria o exit sub. Entretanto, se eu fizer um exit sub, ele não executará essa linha, ele passará ao término do procedimento, ou seja, ele sairá da estrutura que é esse meu procedimento. Ele não executará. Vamos fazer o mesmo teste. 5, 5, 2, e agora eu vou entrar com menos 59. Ao clicar em OK, ele vai terminar o programa, mas não vai mostrar resultado nenhum. Terminou o programa, não mostrou resultado algum para mim. Então, exit for, sai do laço for, exit sub, termina o procedimento. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês também que essa estrutura for next ela é utilizada para essa finalidade, quando você sabe o número de vezes que um determinado bloco vai se repetir. Quando nós não conhecemos a quantidade de vezes que um bloco vai repetir, nós chamamos isso de estrutura sentinela, ou seja, um laço que você, a princípio, não sabe quantas vezes vai se repetir. Por exemplo, repita até que uma condição seja satisfeita. Então, para isso, nós temos dois tipos de estruturas, o do while e o do until, que eu mostrarei na aula 5 de VBA. Continuando esse assunto, estruturas demonstradas, nós passaremos na próxima aula, aula 5, pelo do while e do until. Então, o que nós vimos nessa aula? A estrutura for next, vimos a estrutura for next do until, o exit for e o exit sub. Espero que vocês tenham entendido bem.
Desculpa, o exit do não. O exit do nós veremos na próxima aula, na aula 5. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse material, e até a aula 5. Obrigado, galera. Por favor, dá uma curtida aí, compartilhe com os amigos, avise os colegas em sala, para que a gente aproveite mais do Excel VBA. Valeu, um abraço para todos.